Olá! Vamos lá então para a nossa revisão da aula 11.1, que é a nossa aula atual 11.2. Vamos lá? Jogando no quadro. Aula 11.2, Reino dos Seres Vivos, parte 3. E de que nós estávamos falando mesmo? Sobre o reino animal, né? E esse reino animal, ele inclui organismos eucariontes, ou seja, organismos que vão ter a separação do material genético do citoplasma feito através de uma membrana plasmática eucarioteca, tá? E o que mais que nós temos aqui? Só vai ter nesse reino organismos multicelulares, ok? Ou seja, organismos dotados por várias células. E também todos eles são consumidores, ou seja, precisam de um alimento, uma fonte externa de alimento e por isso sendo classificados como indivíduos heterotróficos. E em relação à alimentação, a gente viu que há uma grande variedade, ou seja, nós vamos encontrar no reino animal organismos que se alimentam de outros seres vivos, no caso serão classificados como carnívoros. Nós vamos ter os animais herbívoros, que se alimentam de vegetais, e esses herbívoros, quando a gente pensa em cadeia alimentar, eles são considerados consumidores primários, ou seja, vão se alimentar dos produtores, que são as algas protistas e as plantas, tudo bem? E nós vamos também encontrar os onívoros, são aqueles que são mais, vamos dizer assim, tem uma variedade no seu cardápio alimentar, tanto incluem animais quanto incluem vegetais, todas as partes, né, dos vegetais aí, e eles têm uma maior facilidade no quesito, facilidade né, seria bem essa palavra, mas eles têm uma adaptação, né, em relação, por exemplo, a algum intempério, alguma modificação climática que reduza o seu alimento. E aí eles vão ter essas duas opções, ou se alimentar de outros seres vivos, de outros animais ou de vegetais. E também nós vamos encontrar os detritívoros, como os abutres. Esses organismos, eles são importantes também para fazer o controle de toda essa matéria orgânica quando esses animais morrem. E aí eles vão, né, fazer aquela limpeza nas carcaças, vão estar fazendo aí todo esse trabalho para facilitar também a ação de decomposição feita pelos fungos, pelas bactérias. Certinho? E olha só, a gente falou também lá na aula, aqui para mim, nós falamos também na aula sobre essas variedades, essas adaptações, né? Presença de pelos, presença de escama, ausência de patas, a presença de uma pata, duas patas, 10, 6 pares de patas, né? Então, a gente vai ter uma grande diversidade aí de animais e processos reprodutivos também nesse reino animal. Tudo bem? E agora a gente vai dar um tempinho para você fazer a sua atividade e já já a gente retorna com você. É isso aí, e a gente já retorna aqui com a nossa primeira questão. Nós estamos falando de quê mesmo? Reino animal, certo? O grupo de seres vivos bastante diversificado, né? A gente tem aí mamíferos, nós temos répteis, né? Nós temos aves, nós temos anfíbios, peixes, então muitos organismos e cada grupo desses, temos os invertebrados também, cada grupo desses vai ter uma variedade no ambiente, né? Podemos encontrar no espaço aéreo, no ambiente terrestre, subterrâneo, no meio aquático, em vários níveis dessas camadas, né? Do corpo hídrico, enfim. Mas vamos para a nossa primeira questão, olha lá no quadro. Então, dentro da primeira questão, nós temos o seguinte: o reino Animalia abrange uma grande quantidade de organismos, sendo alguns extremamente diferentes, né? Todos esses seres, no entanto, apresentam características em comum, ou seja, que está presente em todos eles, né? Quais são essas características comuns ao reino Animalia? Aí a gente volta aqui, olha aqui para mim.
Quando nós estamos falando, introduzindo essa parte ou apresentação dos reinos, a gente falou lá de organismos unicelulares, organismos pluricelulares, nós falamos de organismos com células simples, as procariotas, ou células mais complexas, como as células eucariotas, né? Que vão formar os organismos eucariontes e procariontes, certo? Então, é nessa vibe aí que você vai, tá? Você vai colocar as informações aí que estão presentes nesses grupos todos, tudo bem? Então, dentro do reino animal, nós só vamos encontrar organismos que são capazes de serem visualizados a olho nu, ou seja, são multi ou pluricelulares, ok? E nós também vamos encontrar organismos que são dotados, então, por essas várias células, mas o tipo de célula é a célula eucarionte. E sendo uma célula eucarionte, você vai ter os dois grupos, né? As células aí, a célula animal e a célula vegetal, que vai fazer parte ali do reino Plantae. Então, os organismos eucariontes com células animais estão aí dentro do grupo do reino Animalia. Tudo bem? Então, joga lá no quadro o que a gente colocou aí para você fazer a sua comparação. Então, as células dos animais são do tipo eucarióticas, multicelulares, e a nutrição é heterotrófica, obtendo nutrientes da matéria orgânica produzida por seres vivos. Então, aqui nós não vamos encontrar nenhum ser fotossintetizante. Todos eles são heterotróficos, tá? Ou seja, consumidores, podendo ocupar o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível dentro da cadeia alimentar, ou seja, consumidor primário, secundário, terciário ou quaternário. Tudo bem? Então, quando a gente fala de características, a gente não pode esquecer que a forma de nutrição, deixa eu ver aqui, a forma de nutrição, ela é importantíssima, tá? Sempre você vai lembrar disso. Como que esses organismos se alimentam, né? Então, eles vão ser autotróficos ou heterotróficos. E aí, em cima do que eles são, se são autotróficos ou heterotróficos, eu vou ver qual é a via metabólica que esse organismo vai estar realizando. Porque como nós vimos nas aulas anteriores, os organismos autotróficos, eles podem realizar ou a quimiossíntese ou a fotossíntese, ok? E os organismos heterotróficos, eles podem realizar a fermentação ou o processo de respiração celular, que nós vamos ver nas aulas seguintes, certo? Então, a fonte de energia para esses organismos está relacionado com a sua nutrição. Vamos seguindo para a questão de número 2. Algumas espécies de animais possuem coluna vertebral e crânio que protege o cérebro. Por esse motivo, são chamados de animais vertebrados. Mesmo com o corpo molinho, mas eles são vertebrados. Tem uma coluna, as vértebras e tem um crânio protegendo a região do cérebro, né? Que é um órgão vital. Os animais que não possuem coluna vertebral, nem o crânio, são caracterizados como invertebrados. Neste grupo estão inclusos, ou seja, estão inseridos quais organismos? Olha lá. Poríferos, né, onde a gente vai ter as esponjas, tá bom? Os quinidários, onde a gente tem lá as águas-vivas, tá bom? As anêmonas, os plateumintos, que são chamados de vermes chatos, como a planária, os nemateumintos, que são os vermes de corpo cilíndrico, que são aqueles parasitas intestinais, os moluscos, né, o polvo, a lesma, né? Os anelídeos, que são as minhocas, as sanguessugas, tá bom? E os artrópodes, que vai aí ter várias classes, né, principais, a principal aí representada pelos insetos. E nós vamos ter os equinodermos, que aí a gente tem como representante a estrela do mar, né, que é muito conhecida. Tudo bem? Então, todos esses grupos de animais, eles estão inseridos dentro deste reino. E isso tudo você vai estar estudando mais adiante, tá?
certinho, tranquilo. Então você pode observar que em cada um deles vai ter uma variedade de espécies e muitas delas, infelizmente, aí ameaçadas também de extinção, tá? Vamos seguindo. Questão de número 3. Em relação aos invertebrados, existe um grupo que possui um polissacarídeo estrutural de grande abundância na natureza, formando seu exoesqueleto. Professor, o que é mesmo esse exoesqueleto? Quando a gente fala exo, significa externo, tá? Então, essa descrição aqui está relacionada a algum animal, né, dentro desse reino, que apresenta essa estrutura mais rígida, formando esse esqueleto externo, chamado de exoesqueleto. E um ponto importante, esse esqueleto é formado por um polissacarídeo, tá? Que é muito abundante na nossa natureza e que limita, então, o crescimento destes, obrigando-os, na verdade, a passar pela ecdise, que é a troca, a muda, tá? Como se fosse ele trocasse de vestimenta, mas é toda a estrutura do exoesqueleto. Informe o grupo a que se refere o texto acima. Eu tenho certeza que você já está sabendo de que grupo se trata, né? O nome da substância e você vai dar um exemplo deste invertebrado. Então, de que nós estamos falando? Será que é de um anelídeo? Será que é um equinodermo? Será que é deixa eu ver, será que é um plateuminto? De que nós estamos falando? Qual é o organismo ou ser vivo dentro do reino animal que tem esse exoesqueleto formado por um polissacarídeo? Então, nós estamos falando dos artrópodes, certo? Que tem o revestimento de quitina, que é esse polissacarídeo, tá? Que quando a gente vai esmagar, né, por susto, por medo desses representantes dos artrópodes, aí a gente, né, ou pisa ou larga a sandália em cima, dá aquele barulhinho, né, que é quebrando aquele exoesqueleto, tá? Olha lá. Então, esse grupo mencionado no texto refere-se aos artrópodes e a substância é essa quitina, que é o polissacarídeo. E aí, como exemplo, a gente dá aí a cigarra, né? E outros animais também, insetos, tá? Que vão estar presentes aqui. Tudo bem? Podemos seguir, então? Olha lá. Questão de número 4. Refere-se a animais com capacidade para realizar o metabolismo. O que é metabolismo mesmo, professora? O que é o metabolismo? Presta atenção aqui em mim rapidinho. Voltando, eu vou ficar repetindo isso para vocês, tá bom? Porque é muito importante que vocês associem essa questão de energia em relação, tá, à forma de como ele vai obter essa energia. E isso está aqui, ó, relacionado com o metabolismo. Então, são 4 vias metabólicas, 4 formas de obtenção de energia. Quais são elas, professora? Processos de quimiossíntese, que são os mais simples. Quimiossíntese, fermentação, fotossíntese e o processo de respiração, tá? Nós, seres humanos, nas nossas células, que somos seres pluricelulares, nós temos, então, um processo via respiração, chamada respiração celular. Porque a gente tem a respiração pulmonar e nas nossas células nós realizamos esse processo de respiração celular, onde nós obtemos o alimento, tá? Esse alimento que vai ter a glicose e nós inspiramos o ar com o oxigênio e juntos isso vai ser metabolizado dentro das nossas células para gerar energia suficiente para manter as nossas células ativas, tá? Funcionando. E depois vamos liberar aí o CO2 no processo de expiração, tá? E esse CO2 é o mesmo que vai ser utilizado lá pelas plantas. Então tá tudo conectado, tá bom? Joga lá no quadro ainda. Aliás, mentira, né? De diferentes, então, classes alimentícias cuja dieta alimentar apresenta-se menos restrita que de outros ou que demais seres, quase não sai.
Normalmente são predadores, mas têm o aparelho digestivo adaptado a metabolizar uma grande variedade de alimentos. Então, de que o texto está falando? Lembra que a gente falou da classificação em relação à nutrição? Se eles são herbívoros, carnívoros, não é? Detritívoros. E aqui, no caso, você tem esse organismo com esse aparelho digestivo adaptado para metabolizar grande variedade de alimentos. Então, qual é a opção que nos resta aí? Olha lá, letra A, isso faz parte de um organismo carnívoro. Esse ser, com essa variedade toda, essa adaptação digestiva toda, é um animal herbívoro, é um animal onívoro, detritívoro ou ele é um parasita? Então, se você prestou atenção na aula, você já sabe a resposta e a resposta correta está na letra C. São organismos onívoros. Então, esses vão se alimentar tanto de outros animais quanto também dos vegetais. Tudo bem? Então, para isso, eles têm esse aparelho digestivo adaptado para poder fazer a digestão dessas duas estruturas, tá? Tudo bem? Certinho aí? Mais uma questãozinha, né? Olha aqui. Esses animais, aqui a gente tem um quadrozinho com 5 animais, certo? Nós estamos falando do reino animal. Perfeito. Então, o que a gente tem aqui primeiramente? Nós temos uma pulga, nós temos um mosquito, nós temos um carrapato, nós temos uma aranha e nós temos uma abelhinha, não é? Certinho? Tá. Esses animais costumam estar presentes no nosso dia a dia. Ih, professora, eu não tenho contato com carrapato, não. Se você tem cãozinho, de vez em quando, esses ectoparasitas, né? Que são parasitas externos ao nosso corpo, como os piolhos, vão ali, né, frequentar. E se você tiver cuidado tudinho com seu cão, com seu animalzinho, ele vai realmente se ver livre desses parasitas, mas eles estão sempre por perto, tá? Vamos lá. Considerando-se esse conjunto de animais, é correto afirmar que todos eles, então vamos recapitular, ó. Começando daqui então, do 1, a abelhinha, a aranha, o aracnídeo, assim como o carrapato, que também é um aracnídeo. Por quê, professor? Por causa da quantidade de patas. A abelhinha, o mosquito, são insetos, né? E aí eles vão ter 3 parezinhos de patas, tá? Quando você for olhar um animalzinho na mata, e se você tiver pequenininho, né? E você tiver dificuldade, você conta as patinhas. Se tiver 3 pares de pata, você tem como afirmar que é um inseto. Se tiver 4 parezinhos de patas, você vai ter um aracnídeo, tá? Assim como esses outros 3 aqui. Então, aqui, o quarto, eita, é o mosquitinho e a pulgazinho, tá? Vamos lá? Letra A. Todos pertencem ao filo dos artrópodes. Vamos para B. Será que todos aqueles, abelha, pensa aí comigo, carrapato, a pulga, o mosquito, será que todos eles são artrópodes? Se lembra aí das classes dos artrópodes? Classe insecta, aracnídea, quilópoda, diplópoda, aí agora deu nó no sâmio. Letra B. Possui endoesqueleto de quitina? Será que todos eles têm esse endoesqueleto? Endoesqueleto? Opa, professora, mas a gente acabou de responder uma questão falando do exoesqueleto. Muito bem, você prestou atenção. São vetores de doenças? Todos eles? As abelhinhas não são vetores de doenças, né? Tem aparelho bucal sugador? O mosquito tem um aparelho bucal picador, então não inclui. Apresenta o mesmo número de patas? Acabamos de ver que uns possuem 3 pares de patas e outros possuem 4 pares de patas nas figuras ali. Então, a nossa única alternativa correta, a letra A. Sim, todos eles são do grupo dos artrópodes. Galera,
Então, a gente fecha mais essa aula aqui com muita alegria, tá? Pra gente dar continuidade mais nas nossas próximas aulas. Um forte abraço para você. Te aguardo.